Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia e a misericórdia do Senhor se renovou e podemos então glorificá-lo, podemos então louvá-lo, podemos então agradecer a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia, irmã Jarina, bom dia, irmão Robeilson, se não me engano, exatamente, Robeilson, seja bem-vindo, que Deus abençoe vocês. Então estamos daqui a pouquinho dando início ao nosso devocional e hoje o nosso assunto é sobre mudança de vida, mudança de sentimento, e temos então a oportunidade de começarmos esse dia pensando como podemos melhorar, como podemos fazer melhor, mudarmos algumas atitudes. Então hoje vamos meditar sobre isso. Lembrando que hoje é terça-feira e na terça-feira nós temos a nossa escola bíblica e nós estamos tratando sobre a revista Tudo Entregarei. Estamos aprendendo sobre mordomia cristã, de como devemos nos comportar com tudo aquilo que o Senhor nos proporciona. Então estamos falando um pouco sobre o tempo, como devemos administrar o tempo. Na terça-feira passada nós vimos sobre o dia do Senhor, a importância de entender esse dia, que é um dia abençoado por Deus, e um dia para o nosso descanso e também um tempo para nos alegrarmos no Senhor. Então vamos meditar hoje na nossa revista Tudo Entregarei. Aguardo vocês também. Bom dia, irmão Vitor, bom dia, irmão Marinho, bom dia, irmã Zélia. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Então daqui a pouquinho, menos de um minuto, vamos começar com o nosso tempo de oração e vamos para o nosso estudo desta manhã, nosso devocional. Vamos orar, 8 horas da manhã, então vamos pedir a Deus as bênçãos dele para esse dia que já tem nos dado, e também já vamos agradecer pelo dia, entendendo que o dia será um dia abençoado por Deus. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos neste momento, Senhor Deus, agradecer a Ti por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, pelo dia de ontem, pela bênção, Senhor Deus, da noite, para descansarmos, para repousarmos, Senhor Deus, e esperarmos um novo dia. Obrigado pela Tua palavra ontem, Senhor Deus, que nos convidou a nos abrigarmos em Ti, e queremos, Senhor Deus, Te suplicar que esse tenha sido o desejo de todos os que meditaram conosco na palavra de Deus. Queremos também, Senhor Deus, nessa manhã, Te agradecer já pelo dia, por Tua misericórdia, e também, Senhor Deus, Te pedir pelo restante do nosso dia. Nos livra, Senhor Deus, de qualquer mal, nos protege, Pai amado, restaura as nossas forças, restaura a nossa saúde. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos sustenta. E queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque cremos que durante esse dia o Senhor estará conosco. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua proteção. E nos ajuda agora na meditação da Tua palavra. Nos dá entendimento e principalmente desejo para Te obedecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, hoje 16 de junho de 2020, o nosso texto está em Judas. Como só tem um capítulo, a gente vai direto para o versículo, que é o versículo 4, Judas, versículo 4, que diz o seguinte: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo,
O texto que o nosso autor colocou como chave é o versículo 3 de Judas, que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. O tema do nosso devocional é sentimento tomado por mudanças. Toda mudança tem sua fonte transformadora e sustentadora. O autor desta carta é Judas, um servo de Cristo e o irmão de Tiago, Judas, versículo 1. Ele revela que as suas fontes são Deus Pai e Jesus Cristo. Ele foi alcançado pela grande salvação enviada por Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua fonte de salvação criara um anseio do seu ser. Já passamos por tal mudança? Outros assuntos tentam tomar todo o nosso coração, ocupando a agenda semanal de tal forma que os nossos anseios não passam pela agenda de Deus. O autor aqui é tomado por uma mudança que se faz urgente. Atualmente ele desejava escrever sobre a salvação, mas havia outro assunto arrebatador em seus sentimentos: a urgência de batalha pela fé. Os sentimentos de Judas estão dominados pelo assunto dos céus. Dentro de um contexto de falsa doutrina, há pessoas que se infiltram com roupagem cristã e no fundo são falsos. Então o assunto de defesa da fé cristã se apresenta como responsabilidade daqueles que a confessam. Eu e você somos honrados com a confiança da defesa da fé. Pense nisso. Quanto estamos envolvidos pela paixão que a fé nos causa? Quanto estamos investindo no preparo da defesa da fé? Estejamos envolvidos por estas mudanças, pois o mundo não pensa nelas. Cabe a nós deixar-nos envolver pela mudança nos sentimentos referente à fé. Que o eterno Deus nos envolva por completo. E a oração do nosso autor é: Senhor, que meu coração esteja cheio de ousadia para proclamar as verdades bíblicas. Muito bem, aqui então temos Judas fazendo uma exortação a esses irmãos, e ele vai falar exatamente sobre certos indivíduos que se introduziram de forma dissimulada no meio do corpo de Cristo, e ele diz que esses indivíduos já estão condenados. Eles são homens que já estão pronunciados para condenação. E ele diz que esse tipo de homem, esse tipo de pessoa, quando a gente fala homem, não é só o gênero masculino, mas homem e mulher. Então esse tipo de pessoa, eles são ímpios. Eles transformam em libertinagem a graça que Deus nos dá, e eles fazem algo pior. Eles negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então aqui existem algumas características de pessoas que aparentemente se apresentam como cristãos, como alguém que foi salvo, mas eles se apresentam dessa forma dissimulada. Eles querem se introduzir no meio do corpo de Cristo, mas eles querem, na verdade, transformar a graça de Deus em libertinagem e negam o Senhor como Senhor, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É interessante notar que, se olharmos assim de primeira vista, parece um texto bem simples, a gente pode levar isso, não, isso aí são falsos pastores, mas na verdade não. Isso aqui é exatamente o que o autor do nosso devocional está falando, sobre as mudanças que precisam acontecer. Ele está falando, o nosso tema, o sentimento tomado por mudança. Então o que é que acontece? Existem pessoas que entram no meio do corpo de Cristo, se introduzem na igreja de Cristo com aparência, trejeitos de cristãos, mas eles entram de forma dissimulada. Eles entram no meio do corpo de Cristo, mas na verdade eles não são membros do corpo de Cristo. E para piorar a situação,
eles então querem transformar a graça de Deus em libertinagem. O que é que isso quer dizer, pastor? O que isso quer dizer é que eles querem colocar que você pode abusar da graça, você pode fazer o que você desejar, que não tem problema. Você pode fazer aquilo tudo que você quiser, que não tem problema. Eles arrumam sempre uma desculpa. E, o que é pior, eles então negam que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui não é dito de forma aberta. Eles não dizem, olha, Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo não é o Senhor. Quando é que eu faço isso? É quando eu não me submeto à palavra de Deus. É quando eu sou exortado pela palavra e digo que não vou obedecer. Então, quando eu faço isso, eu estou negando que Jesus Cristo, aquele que eu disse que era o meu Senhor e Salvador, na verdade não é. Então é interessante notar, porque não é algo escancarado, não é algo feito e visível. Olha, Deus, Jesus Cristo é o Senhor, eu estou aqui para viver e curtir a vida. Não. O texto diz que eles se introduzem com dissimulação. Eles entram como se fossem algo e na verdade não são. Então qual é a lição para a nossa vida hoje? Qual é a lição para a gente baseado nesse texto? Muito simples. A primeira lição é a convicção exata da sua fé, que foi o que nós vimos aqui sobre uma fé verdadeira, uma fé que diz no versículo 3, quando ele diz: amado, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu sentia obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, nós que temos convicção da nossa salvação, precisamos manter este padrão. Esta é a exortação. Então, quando entrarem no nosso meio pessoas dissimuladas, que querem abusar da graça e transformar a graça de Deus em desgraça, que querem viver a sua própria vontade e não a vontade de Deus, não querem viver segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas pessoas precisam entender que serão rejeitadas. Essas pessoas precisam ter clareza que no seu meio ela não terá espaço. Aqui a palavra usada por Judas é exatamente uma batalha. Nós temos que batalhar diligentemente, ou seja, é algo que tem que estar sendo feito com todo cuidado, com perseverança, com toda atenção. Por quê? Porque esses inimigos da cruz, eles são dissimulados, eles são descarados. E outra, eles apresentam um evangelho fácil demais de se viver. É um evangelho que você continua vivendo a sua vida, que não tem problema. Não, você pode curtir a vida aí do jeito que você quiser. Jesus é amor, Deus é amor, não se preocupe, o amor de Deus é grande demais. E aí faz exatamente o oposto do que Paulo diz, né? Que o autor, ele vai falar que por causa da graça de Deus, que é tão grande, tão maravilhosa, eu vou continuar vivendo no pecado para que a graça seja revelada na minha vida. Ou seja, já que Deus é tão gracioso, tão amoroso, então eu vou continuar pecando, porque quanto mais eu peco, mais a graça de Deus vai ser demonstrada na minha vida. Entende? E aí ele vai dizer, não, de modo nenhum. Como é que você, que já foi tirado do pecado, vai continuar vivendo no pecado? Então, amados, vocês precisam ver isso, né? Vocês precisam entender isso. Nós não podemos ser reconhecidos como esses, dissimulados. O nosso cristianismo, ele deve ser muito bem claro. E ele é definido quando? Ele é definido quando eu não abuso da graça, quando eu entendo que eu sou fruto da graça de Deus, do amor de Deus, e que eu preciso lutar todos os santos dias com o meu pecado,
né? Aquele que diz que não tem, não, eu não tenho luta mais contra o pecado, eu já cheguei no padrão, esse aí já morreu. Porque todos os dias, eu e você, lutamos contra os nossos pecados. Todos os dias nós temos que estar, como diz Paulo em Efésios, colocando a armadura forjada por Deus. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. E aí coloca o capacete da salvação, o escudo da fé, calçar, os sapatos do evangelho. Então está com toda a armadura do cristão. Então todos os dias nós saímos para uma batalha. Quando acordamos de manhã, precisamos, assim como um soldado, nos preparar para a guerra. O problema, porque existem esses tipos de libertinagem, existem pessoas que não têm Cristo como seu Senhor, é porque eles estão pensando que a vida cristã é uma colônia de férias. E aí coloca o seu biquíni, seu maiô, seu short e vão para a praia curtir. E não precisam de um Senhor, só precisa de um Salvador caso se afogue ali, esteja se afogando na praia. Mas a vida cristã é uma batalha. É por isso que no final da nossa vida a gente vai ouvir do nosso Senhor dizendo: vem cá, entra agora para o teu descanso. Então a nossa vida é uma luta. Nós estamos com um Senhor, né? Tem um cântico que diz: o nosso general é Cristo. Nós estamos em uma guerra. Nesse texto de Efésios ele vai falar exatamente isso, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então nós estamos numa luta espiritual contínua. Todos os dias nós temos que acordar e sabermos que iremos lutar contra os nossos pecados, os nossos desejos, os nossos vícios. Eles terão que ser todo dia derrotados. E por incrível que pareça, eles tomam força de um dia para o outro e às vezes eles se renovam e trazem mais, e a gente tem que estar sempre preparado para lutar. Esta é a fé verdadeira. É a fé que tem um Senhor que está conosco nesta guerra diária e que ele vai nos dar a vitória no final. Mas por enquanto, estamos em guerra todo dia. Então, meus amados, a vida cristã é isso. É muito triste quando a gente vê: olha, vem, você vai ser salvo. Vem que os teus problemas vão acabar, né? Aceite Jesus e os teus problemas acabaram. É muito triste ouvir esse evangelho, porque esse evangelho aí é exatamente esse evangelho que tem que ser combatido. É um evangelho dissimulado, é um falso evangelho, porque quando a gente vai ver os relatos da palavra de Deus e o que Cristo nos promete, é luta. Então o evangelho é luta contra nós mesmos lutamos contra nós, os nossos desejos. É luta contra o mundo, porque o mundo é todo o tempo nos seduzindo, nos mostrando coisas boas, e é o que eu sempre digo: pecar é bom. Pecar é bom demais, porque pecar é fazer aquilo que a gente quer, é o que a gente gosta, é alimentar a carne. E Satanás sabe como fazer isso. Ele sabe como nos tentar. Então a gente fica tentado exatamente porque é uma coisa que a gente quer. Se fosse uma coisa que a gente não quisesse, ninguém era tentado, então ninguém pecava. Então pecar é bom, o problema é depois do pecado. Depois que peca, aí sim, vem aí as mazelas e as consequências do pecado. E dependendo do pecado, as sequelas são poucas, mas são sequelas, mas algumas são para a vida toda. Você passa toda a sua vida envolvido, engodado e sofrendo, mastigando todo dia as consequências do seu erro. Mas mesmo assim Deus dá a graça de passar por isso. Então, amados, esse tipo de evangelho libertino, de que Deus é amor, que você pode fazer o que você quiser, é um evangelho que tem que ser batalhado. Você tem que ir contra esse evangelho. E você tem um Senhor e você tem que obedecer. E quando a gente obedece esse general, não tem erro. Quando a gente obedece às ordens do nosso Senhor, quando nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente não perde. A palavra de Deus diz que com Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos
amou, que nos salvou, que nos justificou. Então, com Cristo não tem derrota. Temos batalhas, mas não temos derrota. Porque a salvação está garantida em Cristo Jesus. Eu quero ler só mais alguns versículos. Versículo 17 de Judas. É um versículo que vai nos ajudar a dar um consolo também. Tem as lutas, mas tem a parte da graça de Deus. Ele diz o seguinte: vós, porém, amados, eu acho lindo quando os apóstolos, os discípulos, a palavra de Deus nos trata desta forma. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Ou seja, nos últimos dias chegarão pessoas que vão viver conforme a sua vontade. Entre eles, esses que são libertinos, dissimulados, que dizem que são crentes. Aí o que é que ele diz? Na verdade está falando para crentes. São estes que promovem o quê? Divisão. São esses que querem viver segundo as suas ímpias paixões, segundo os seus próprios desejos, que querem fazer só o que querem e não querem fazer o que agrada a Deus. São estes que promovem divisão. São esses que são sensuais. São esses que não têm o Espírito. Então, amados, é algo para a gente analisar dentro do corpo de Cristo. Esse procedimento. Pessoas que ficam escarnecendo, dizendo: não é assim, não, a palavra de Deus não é isso, não é também assim, não pode ser assim, não, isso é o que você interpreta, não, Deus não é esse Deus aí não. Cuidado, que querem fazer somente aquilo que lhe agrada, são os que causam problemas, ficam causando divisão, levam um corpo para um lado, levam um grupo para outro, leva outro grupo para outro, fica dizendo uma coisa, vai sempre contra, e diz aqui muito claro: eles não são salvos, eles não têm o Espírito. Eles estão dentro da comunidade, dentro da igreja, estão próximos a nós somente para fazer o mal. Aí olha aqui o que é que nós temos que fazer. Vós, porém, olha aqui a palavra de Judas, irmão de Jesus, irmão Tiago, perdão. Vocês devem crescer, edificar em sua fé, orando no Espírito Santo. Aí ele continua: guardai-vos no amor de Deus. Eu acho maravilhoso essa palavra aqui. Guardar no amor de Deus. Ou continuem vivendo no amor de Deus. Ou fiquem dentro dos limites do amor de Deus. Essa ideia de se guardar no amor de Deus, é quando você dá aquele abraço apertado em alguém que você ama, Você se sente seguro ali. Então ele diz: olha, se mantenha nisso. Não vá nessa onda. Não vá achando que Deus, que Jesus não é o Senhor. Não vá achando que você não precisa obedecer, que você pode fazer o que quer. Não vá neste caminho. Pelo contrário, edifica a tua fé. Faz isso como? Orando. Ora no Espírito Santo: Senhor, muda, tira de mim esse desejo. Senhor, afasta de mim qualquer coisa que me afaste de ti. E essa aqui é a oração da fé, viu? Essa é a oração da fé. Quando a gente diz: Senhor, afasta de mim qualquer coisa que me afaste de ti, você está colocando muita coisa em jogo. Tá certo? Você pode estar colocando muita coisa: seu trabalho, seus amigos, seus parentes. Mas lembre-se que Jesus diz o quê? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então você tem que entender que seguir a Cristo é seguir somente Ele e nada mais. Mas ele diz: então, guardai-vos no amor de Deus. E tem uma postura de esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, você não perde. Você não perde. É por isso que os salvos em Cristo são mais que vencedores. Porque você tem, então,
como ficar firme na fé, orando no Espírito Santo, é a comunhão com Deus, guardando-se no amor de Deus, ou seja, confiando plenamente que Deus vai suprir, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Ele é misericordioso e todos os dias a sua misericórdia se renova, e Ele diz aqui, para a vida eterna, ou seja, a convicção da vida eterna. E aí ele diz, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então tem alguns que já foram infelizmente contaminados por esses libertinos da fé, que foram contaminados por aqueles que não querem que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. E aí o nosso papel é compadecer-se desses que estão em dúvida, né? Porque não são os que estão com convicção. Aqueles que já estão convictos de que Jesus não é o Senhor, que querem viver, aqui eu não preciso me compadecer dele, não. A palavra de Deus diz que eles não têm o Espírito. Mas aqueles que estão em dúvida, porque foram contaminados, nós devemos ter compaixão. E aí ele diz no versículo 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha aqui as palavras de Judas. Esses aqui que estão na dúvida, nós devemos salvar. Nós devemos tirar de lá. Diz, olha, não vá, não escute isso. Jesus é o Senhor, Ele é que é o nosso Deus, Ele é que vai nos conduzir à salvação, Ele é que nos dá misericórdia. Vamos nos abraçar, vamos nos guardar no amor dEle. Mas os que fazem esta divisão, os que fazem, os pregadores da libertinagem, que querem fazer o que quer, ele diz, deteste até a roupa deles. Não se envolva, saia de perto, se distancie destes, mantenha distância, deteste qualquer vestígio dos pecados dele, não se envolva nos pecados dele. Ele diz aqui em outra versão, odeie até as roupas deles, porque estão manchadas com pecados. Então, meus amados, esse aqui é o nosso papel. Como diz o nosso texto aqui, sentimento tomado por mudança. Então, que hoje você possa ter uma decisão firme de começar a mudar. A gente muda quando a gente começa a trocar algumas coisas. Então, se existem amizades que não conseguem colocar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, que querem viver curtindo a vida, eu não estou dizendo que você vai agora expulsar, né? Botar para correr ou falar mal, mas você vai ver que a luz ela não anda com as trevas, não anda. Então, quando você começar a se posicionar dizendo, olha, isso não é certo, não, isso aqui eu não concordo, isso eu não acho que deve ser feito, você vai ver que essas pessoas vão sumir da sua vida. E a palavra de Deus diz que a gente tem que andar com aqueles que pensam, eu já até falei sobre isso, com o Espírito, aqueles que concordam com a palavra de Deus. E aí a gente começa a ter amizade com essas pessoas, e o que vai acontecer é que você vai crescer na fé. Então nós temos que estar andando para o mesmo caminho. Se o caminho de Cristo é para cá, eu não posso andar com quem não está andando para o caminho de Cristo. Eu tenho que andar com aqueles que estão caminhando para o céu. Nós somos peregrinos. E os peregrinos estão caminhando para onde? Para o céu. Então, se o caminho do céu é para cá, eu não posso ir para esse lado, porque senão eu não chego no céu. Entende? Eu não posso andar com quem não está andando para o céu. Eu tenho que andar com aqueles que vão para o céu. E amados, a gente nunca perde nada. Lembra o que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que quer ganhar a sua vida vai perder. Então, se você acha importante, está curtindo, está com amizades, está aí no meio da sociedade, ele diz, você vai perder a sua vida. Mas aqueles que perdem a sua vida vão ganhar. Ou seja, com Cristo nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Então que hoje seja o dia de mudança na sua vida,
na nossa vida, lembrando que estamos em uma batalha e não estamos numa colônia de férias e nem numa casa de praia desfrutando da natureza. Estamos no dia D, o dia em que todos os dias nós temos que enfrentar os nossos inimigos de fogo cruzado, e muitas vezes somos atingidos, somos derrubados, somos feridos, mas o nosso general nos leva até o campo inimigo e a gente consegue derrotar sempre. Basta confiar nele e ter convicção de que ele vai estar conosco diante das nossas lutas. A irmã Elza então pede que ore em agradecimento a Deus pela recuperação do Araújo. Amém. Louvado seja Deus. E também pelo Cauê, que está fazendo tratamento, mas está bem. Então, graças a Deus, né, o esposo e o filho da irmã Elza estão se recuperando. O irmão Araújo está bem recuperado. E o Cauê, então, está nesse processo de recuperação. Que Deus abençoe. Então, seja glorificado, toda honra e toda glória somente a Deus. Ele é que cuida, Ele é que tem o poder da vida, Ele é que tem o poder de todos nós. Então, graças a Deus e graças e glória somente ao nosso Deus. Que Deus abençoe. Então, vamos orar aqui agradecendo. E nossa tarefa de casa hoje vamos ver se a gente precisa fazer alguma mudança e vamos mudar para a glória de Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos ajuda, Senhor Deus, nos encoraja a sempre tomarmos decisões corretas. Nós sabemos que sempre que falamos de mudança, precisamos ser mais corajosos, porque sempre que falamos de mudanças, temos que entender que temos que abandonar alguma coisa ou alguém, temos que deixar algo ou alguém, e isso sempre é difícil, mas mudanças precisam ser feitas, porque nós temos que entender que estamos peregrinando nesse mundo, somos nômades, nós não temos lugar fixo aqui, nós não temos residência fixa, somos forasteiros e forasteiros não param, estão sempre mudando. Então que essa ideia seja muito clara na nossa vida. Mas também nos ajuda a entender também que estamos mudando porque estamos em um campo de batalha. Não estamos simplesmente passeando, mas estamos em guerra, e para alcançarmos o território, nós precisamos sempre andar adiante. E cada fronteira cruzada precisa de batalhas intensivas, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, mas sempre vão existir batalhas. Então precisamos entender isso. Também nos ajuda, Senhor Deus, a termos discernimentos com aqueles que querem transformar o Evangelho da Graça em libertinagem, com aqueles que estão à nossa volta, que não reconhecem Cristo como Senhor, que nós possamos nos afastar, possamos defender bem a nossa fé, deixarmos claro no que cremos, e que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, da vida destes que infelizmente preferem viver dentro da sua vontade. E naquilo que puder, Senhor Deus, e que nós pudermos fazer, que o Senhor nos ajude a sermos sal, a sermos luz. Que o Senhor nos abençoe, Senhor Deus, nesse dia, como já tem nos abençoado, derramando a Tua graça, nos ajudando a lutar, nos dando motivação, perseverança diante das lutas. Queremos te agradecer pela saúde do irmão Araújo, também do Cauê, Senhor Deus. O Senhor tem sido gracioso com a vida deles e tem recuperado, Senhor Deus, a sua saúde. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, por isso. O Senhor é maravilhoso. Continua, Senhor Deus, sendo gracioso na vida dos nossos amigos, familiares, parentes, naqueles, Senhor Deus, que têm sido, infelizmente, contaminados por esse vírus. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, Senhor Deus. Faça a Tua vontade e que Seu nome seja sempre glorificado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, hoje nós estaremos falando Tudo Entregarei na Escola Bíblica. Então, mais uma lição, aguardo vocês às 18 horas. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos.
e um forte abraço no coração de todos vocês.